Lucas Beda, sou nascido em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas minha família é de Sorocaba, fui muito novo para Sorocaba, criado lá e desde muito cedo sempre tive muito interesse pelas artes, né? Na escola, desde os 9 anos, sempre querendo fazer teatro e aos 12 anos eu comecei a fazer teatro na própria escola, né? Aos 13 anos acabei me inscrevendo num curso de teatro amador na cidade, que foi feito pela prefeitura conjuntamente com o Paulo Betti, chamava Vila Leão, um espaço cultural. E eu comecei a fazer teatro lá, né, no interior. Fiz várias montagens amadoras, em teatro, em locais alternativos, né? E foi onde que eu realmente me apaixonei, de fato, pela produção também, né? Porque a gente, no interior, com pouco financiamento, com, né, poucas possibilidades, a gente ia desenrolando, criando nossos figurinos, criando nosso cenário, criando as nossas peças, aprendendo a atuar. E aí eu falei, bom, eu quero ser ator. A gente tem uma formação de teatro político, né? O teatro social, o teatro popular também, acima de qualquer outra coisa. E o primeiro trabalho, Porque a Criança Cozinha na Polenta, já tinha um contexto realmente social e político, que narrava a vida de uma família circense romena que buscava uma vida melhor indo para o Ocidente, no caso os Estados Unidos e depois até a Argentina, enfim, é autobiográfico, né? Quem escreveu é a Aglaia e ela narra na sua perspectiva da infância essa trajetória com a própria família e as mazelas que vocês possam imaginar de dores, de sofrimento, de abuso, abuso de todas as circunstâncias, inclusive sexual, nessa trajetória de uma busca melhor na vida, né? Era a ditadura de ferro na época do Ceausescu. Então a gente já tinha um cunho de pesquisa, né, de temáticas que abarcavam esse social, né, a migração no caso. E isso sempre fez parte do nosso projeto de grupo, né, desde o início deles e também dos artistas que compuseram ali, porque se identificavam com aquilo que estava sendo falado, como estava sendo falado e com as pessoas que estavam constituindo aquele trabalho. E isso se dá de uma forma muito massa, porque o espetáculo aqui não atinge, né, praticamente ninguém, porque a gente imaginava a parte de produção, uma assessoria de imprensa, um grupo emergente, com tantos outros grupos, não tivemos essa visibilidade, mas quando a gente entra, a gente começa a participar de festivais no interior, né? A gente manda para festivais, vai para festivais competitivos na época, que tinha premiação em grana, vamos na raça, e aí a gente começa a se manter, né? Importante falar também que o grupo, ele surge para fazer esse espetáculo emprestando dinheiro do banco. Cada um emprestou uma grana do banco para botar nessa produção, para contratar um diretor, para ter o mínimo de subsídio. Então as pessoas já trabalhavam com outras coisas, almejavam esse lugar de artista, desenrolavam, emprestaram dinheiro no banco e aí fizeram um espetáculo. Então as nossas circunstâncias também não são dos privilegiados, né? É uma galera que tem um contexto familiar do operariado, né? Então são outras formas de trabalhar e até por conhecimento, não tinha edital. Hoje a gente, né, tem mais editais, primeiras obras, ali não se tinha tanto isso, então isso surgiu. E na nossa trajetória a gente foi sempre galgando temáticas, argumentos, sempre relacionados a uma pesquisa social, muitas vezes que seja individual, mas que tenha comunicação direta com o que acontece no mundo, na atualidade, nesse mundo contemporâneo. E depois do Porque a Criança Cozinha na Polenta com o Nelson, que a gente foi muito premiado nesses festivais do interior e tudo mais, ele surge com uma outra história, que é a história da vida dele, né, que é até da origem, não da origem, mas nós não sabemos a origem, mas do conceito documentário cênico, né? E em 2010 ele chega com a história da família dele, mais especificamente da irmã de Gabriela, né, que era Luiz Antônio e se tornou Gabriela. E pergunta se a gente tem vontade de montar esse espetáculo, fazer essa história da vida dele, e a gente fala, vamos aí, vamos com tudo, né?
Da mesma forma, a gente, aí um pouco mais organizado, a gente participa do edital e pega o primeiro edital LGBT da época, né, que falava LGBT, que era um PROAC, e aí a gente, com esse mínimo recurso e um patrocínio da Visa Clean, que tinha uma das artistas que tinha contato com essa empresa, a gente monta Luiz Antônio e Gabriela, que é o segundo trabalho do grupo, e que a gente estreia no Centro Cultural São Paulo e se torna um espetáculo muito conhecido, e aonde a gente precisa se profissionalizar muito mais rápido para dar conta da demanda que foi criada em cima desse espetáculo, que foi considerado espetáculo da década, que tem muitos estudos sobre, e que é um dos primeiros espetáculos que falam sobre a questão trans, né, da travesti, essa vida também na época da ditadura brasileira, numa família que tinha todos os preconceitos do mundo, juntamente com o mundo, porque, né, essas questões elas eram muito mais veladas e muito mais cruéis também, de certa forma, né, no campo de discussão da época. E aí a gente começa a circular o Brasil inteiro, vai para fora do Brasil, e a gente tem essa vontade muito grande de fazer a manutenção desse grupo. A partir dessas experiências de viagens, né, a gente se fortalece ao mesmo tempo que escorrega em várias outras coisas. Quem fazia a Gabriela, na época, em 2011, e foi aplaudido e tudo mais, mas a gente não tinha essa ideia, era um cisgênero, o Marcos Felipe, que foi, inclusive, na época, indicado ao melhor ator, prêmio Shell e tudo mais. E aí a gente tem o Monarte, que chega e fala, vocês estão fazendo transfake, papapá. É uma das peças que eu falo, né, do transfake, e eles não receberam bem, a Ciamunguza não recebeu bem, e a gente brigou várias vezes pelo Facebook, e de que eu falava assim, se eu quiser, vocês sentam comigo, eu aponto para vocês, mas eu estou dizendo que a peça de vocês é transfóbica. Mas quando eu lanço, você imagina o teatro brasileiro me chamando de burra, saiu na Folha que eu era burra, né? Porque não se espera de uma travesti que ela pense intelectualmente e artisticamente sobre arte. E eu lembro que eu saí muito brava da peça, eu saí muito nervosa, eu queria muito ter tido um bate-papo com o grupo na época, mas eu saí odiando as pessoas do espetáculo, odiando o Nelson Bascreville. E aí a gente começou essa conversa muito mais verticalizada, e a Munguzá sempre de uma forma querendo se aproximar de mim. Papai, em cima dessa nossa conversa, a gente reconfigura o espetáculo, né? Daí tem a Fábia Miraços vendo, tipo, Renata também conversa, a gente cria esse mecanismo em 2015, eu acho, 2016, a gente ficou um tempo sem fazer, né? Mas daí em 2016 a gente retoma também com Fábia, que está até hoje fazendo, e com outras mulheres trans. E aí, quando passa esse tempo, anuncia-se no Facebook que eles se reviram e chamaram uma atriz trans e chamaram a Fábia Miraços. Eu nunca imaginei fazê-lo. Quando me veio a oportunidade, também não imaginei que faria. E foi o espetáculo que transformou completamente a minha vida. Primeiro porque eu vi que eu dava conta de fazer. Segundo, porque eu vi que era possível trabalhar com essas pessoas cis e hétero e ter uma convivência toda baseada no amor. Enquanto fomos o país de feminicídio com mulheres cisgêneras, vamos ser o país de travesticídio e transfeminicídio. Hoje a gente observa que realmente nós somos datados e que o teatro, por ser uma arte efêmera, é super possível a gente se adequar ao tempo e às necessidades e propostas que estão vigentes, né? E nós, como trabalhadores e trabalhadoras da arte, vendo os nossos parceiros, parceiras e parceiras reivindicando, do tipo, a gente acha nada mais legítimo para com o nosso trabalho, com a nossa força de trabalho, que isso seja agregado na estética, né?
Então, depois que a gente passa pelo Luiz Antônio Gabriela, circula desde 2011 até 2013, fazendo muitos trabalhos, né? A gente apresentou muito. Hoje em dia, a gente apresentou mais de 400 vezes esse espetáculo já, em diversos lugares. E aí a gente se inscreve pela, sei lá, segunda ou terceira vez no Fomento e a gente acaba ganhando com um projeto de 2 espetáculos que seriam levantados simultaneamente. Isso em 2014, né? O espetáculo Poema Suspenso para uma Cidade em Queda e o Era uma Era. E aí já é a direção do Luiz Fernando Marques, o Lube, o Poema Suspenso, e da Verônica Gentilin, que é a integrante do grupo. E que seria o primeiro trabalho, o Era uma Era, o primeiro trabalho infanto-juvenil do grupo, no Fomento. E aí a gente faz algumas ocupações, a gente ocupa a Casa Amarela da Consolação na época para ensaiar, a gente pega a residência artística na Casa das Caldeiras para ensaiar, mas a gente já tinha um modo de produção muito interdisciplinar, de criação, com instalações, de certa forma a gente leva coisas nossas, vídeo, né? A gente se lança no campo de criação dançando e não é necessariamente teatro que a gente traz como experimentação acerca do argumento ou da cena, qualquer recurso artístico que a gente possa imaginar, desde música, a própria atuação e tal. E a gente precisava de um espaço que a gente deixasse as nossas coisas e voltasse para trabalhar no dia seguinte e não precisasse se desmontar em função de outros eventos e outros coletivos que também estavam no espaço. E aí a gente fala, não, vamos fazer um teatro, vamos decidir pegar essa grana, vamos conversar com o poder público, ver se tem um espaço para a gente construir, depois a gente passa esse espaço para o poder público, blá, 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 blá. E aí a gente foi para conversar, né, com o poder público, não tivemos nenhum retorno, mas a gente não desistiu e falamos, vamos fazer o levantamento de terrenos públicos que estão sem uso público e vamos ocupar, vamos fazer uma ocupação. E aí, em cima disso, a gente já trabalhando com caixas durante muito tempo, esses cases que a gente chegava com as nossas caixas para se apresentar, e também com estudo de arquitetura, a gente gosta muito de arquitetura, urbanismo, já vendo um pouco, ainda no Brasil não tinha essa utilização do container, mas fora do Brasil já existia algumas proposições nesse sentido. Falar, vamos tentar fazer com os containers. E aí a gente se adentra nessa história, nessa maluquice que é a gente ocupar um terreno e criar estratégias para que isso acontecesse, desde financeiras até políticas, né? E a gente está aqui hoje no Teatro de Container, fizemos essa ocupação em 2016, falando que iríamos fazer um festival de performance que trataria de urbanismo e arquitetura e performance. Fala que a gente precisa de 2 meses para arrumar esse terreno, que anteriormente era ocupado por moradores, foi desapropriado, derrubaram todas as casas, depois ficou sem utilidade pública. Aí as pessoas, aqui do lado do comando da GCM, eles colocavam os carros particulares como estacionamento e aqui ficou parado. E aí a gente fala que vai fazer esse festival e 2 meses para arrumar aqui as grades, fazer, né, o chão, deixar tudo no jeito. E depois de 2 meses nós sairíamos. E aí a gente nesses 2 meses arruma tudo, constrói o teatro e fala que não vai sair. E a gente se mantém. Então, nesse lugar também foi uma licença, né, quase que artística e poética, porque nós tínhamos parcerias com um engenheiro, com arquitetos, arquitetas, mas nós que fizemos todo o desenvolvimento do projeto, fizemos todo o acompanhamento e fizemos também a montagem desse teatro aqui. Então a gente considera também como um trabalho artístico, né, em work in progress, porque até hoje está aqui e a gente está fazendo diariamente, né, performando esse espaço, essa ocupação. Quando a gente chegou aqui já existia um conflito, né, esse conflito com relação à Cracolândia ou até mesmo a questão da especulação imobiliária sobre o centro de São Paulo. Ela era já muito latente, né, 2016 para 2017, época que o Dória ganha em 2000, né, ali 17 para 18, e
fala que vai acabar com Cracolândia, e a gente começa a conviver um pouco mais esses conflitos muito mais na pele. E nesse momento muitos agentes, né, interdisciplinares, ou agentes da assistência social, agentes dos direitos humanos, agentes da saúde, da psicologia, da arquitetura e urbanismo, agentes culturais, acabam se reunindo aqui no Teatro de Container, como esse espaço emergente que tinha a possibilidade de discussão para além do sufocamento da própria política pública aqui do território. E aí ela meio que delinea um pouco a nossa curadoria, a nossa maneira de pensar o espaço, né, público, privado, social, artístico, que a gente tem traçado esse conceito até os dias de hoje, né? Além da gente montar aqui, a gente criou um novo espetáculo, que é o Epidemia Prata, que aí a direção era da Georgette Fadel. Tratava-se da nossa experiência dentro desse território com todos esses agentes e todas essas circunstâncias conflituosas que tinham nesse território. A gente estreia em 2018, fica em cartaz durante um tempo, faz as apresentações e aí quando a gente está circulando, sai com ele fora do país, vai para a Índia, começa um campo de internacionalização. E aí a gente tem a pandemia no final de 2019 e aí a gente se adentra em outro universo que passa aqui ser um ponto muito social. Então a gente começa a receber várias ações sociais aqui, produção de máscaras, distribuição de marmitas. Então a gente distribui mais de 600, 700 mil marmitas durante o período todo da pandemia. Muitas ações aqui, de recebimento de roupa, de comida, enfim. Todas essas ações, e na parte artística a gente cria a Munguzá Digital e começa o desenvolvimento de um trabalho relacionado às redes digitais, né, com programas sendo feitos, e também um espetáculo que daí é baseado no poema Suspenso para uma Cidade em Queda, que chamava Poema em Queda Live, que era um trabalho também com direção do Lube, que a gente fazia pelo Zoom e pelo YouTube com diversos recursos muito loucos de edição, simultâneo, na época da pandemia. Aí a gente retorna para cá e mantém todas essas ações sociais até um momento e depois se reestrutura novamente para a gente voltar a ser um polo cultural. Eu acho que desde 2016 a gente começa a ter um pensamento expandido, não só artístico de teatro, mas com relação à redução de danos, né, saúde mental, né, como que é todo esse mecanismo desse próprio território, esses conhecimentos. E aí muitos coletivos que têm outros apontamentos, eles somam aqui no Teatro de Container, como é o caso do Tem Sentimento, que trabalha com geração de renda por meio de costura, com mulheres trans e mulheres cis, né, mas sua maioria trans, aqui do território, que aí vem para cá, né? Daí tem outros coletivos, o TTT, Teto Trampo Tratamento, que trabalha com usuários também, mas tem a perspectiva de ter uma moradia e um acompanhamento, mas por meio da arte também. Então são vários coletivos, a Delay, que se coloca aqui também, que vai trabalhar a redução de danos. Tem vários coletivos que abarcam aqui e que nos dão também suporte para isso, né? Quando a gente volta da pandemia, aqui já está um pouco mais consolidado nessa questão social. Mas anteriormente os nossos portões eram abertos. Então a nossa relação com o público, ela era diversa e muito de acolhimento, né? A gente tinha essa preocupação, esse propósito. Não temos segurança na porta que impede ou que, de certa forma, impede porque a pessoa não sente na liberdade de entrar, enfim. Isso foi se dando de uma maneira relacional e não assim, vamos arrumar a vida dessa pessoa, mas sim ter a possibilidade de partilhar com ela um espaço comum que é artístico. E por meio da arte essas pessoas se aproximavam, né? E a gente conversava. Então, desde assistir espetáculos até artistas que eram da rua e começaram a estar nesse espaço e serem conhecidos por vários outros coletivos. E aí a gente tem o Cenaouro, né, que é o que você assistiu, que
foi uma proposição que o Pop Rua, um festival organizado, o primeiro festival Pop Rua, né, Povo de Rua, que foi organizado pelo Museu da Língua, juntamente com o Sesc, iam fazer nesse território. E eles perguntaram o que a gente gostaria de fazer. E aí a proposição nossa foi fazer uma releitura do Epidemia Prata, né? Porque antes só tinha os integrantes atores e hoje a gente está com a galera que antes ajudou a construir o espetáculo por meio de dirigir, de estar aqui falando sobre as suas mazelas ou os seus quereres, o que a gente poderia também colocar, mas que não tinham condição ainda, né? Por estarem em situação de rua, por não terem uma autonomia ainda, por estarem em uso excessivo de drogas. Aí tiveram um tipo de participação e que depois de 8 anos essas mesmas pessoas, com um convívio dentro desse nosso espaço, criaram autonomia, deixaram de viver na rua, pararam alguns o uso de drogas excessivamente. Então tudo isso foi composto para a gente recriar o Cenaoro como uma releitura do Epidemia Prata. Recentemente a gente começou também, recentemente mesmo, 4 anos atrás, começamos a trabalhar com Lei Rouanet, trabalhar com emendas parlamentares, trabalhar com doações, trabalhar com campanhas, trabalhar com todas as formas que podem financiar a nossa manutenção do grupo e do teatro de container. Então todo o nosso mecanismo, tanto para a criação de espetáculos da Companhia Mungunzá, como da manutenção do teatro de container, ela se dá através de editais, emendas parlamentares, leis de incentivo, tudo que você possa imaginar. E hoje a gente está estruturando de uma maneira que a Companhia Mungunzá seja uma coisa e o teatro de container seja outra coisa. Porque durante todo esse período, basicamente, sempre fomos os mesmos gestores, os mesmos artistas, quem escrevia os projetos de ambas as duas frentes, né? Mas como agora tem a Mungunzá Digital, como agora a gente tem a editora, a gente faz a publicação dos nossos livros, tem muitas frentes, né? Produção musical, produção, a gente está se estruturando para ter realmente uma autonomia de cada espaço. O teatro de container, anualmente, tem aproximadamente 800, 850 atividades que acontecem aqui, né? Fora os espetáculos daí teatrais da Mungunzá, fora os outros projetos que é a produção audiovisual, a produção musical e outras frentes, né? Então, tudo isso tem sido hoje um desafio para a gente conseguir reconfigurar para dar conta disso, não morrer e, acima de tudo, ganhar, tentar ganhar, porque isso ainda não é real, ganhar o que realmente deveríamos por todo esse trabalho. Então, desde 2013, nós já estamos em 7 integrantes fixos e esses colaboradores. Esse é um ponto. Isso ajuda bastante. Com relação à divulgação, sempre fui muito relacionado ao campo de comunicação. Nós, né, artes visuais também, nós temos 2 jornalistas no grupo, que é a Sandra e o Marcos, então a gente já tinha mesmo que a gente perdido ainda jovem, a gente já tinha um entendimento do que é isso, né? E aí, desde 2009 para 2010, a gente já tinha um site, então poucos grupos tinham, né, sites. Essa coisa de teaser, na época eu trabalhava muito com videomapping e tal, a gente não tinha teaser de espetáculo. Isso em 2008 para 2009 era muito pouco utilizado, então a gente já começou com um pensamento de teaser, com essa questão de linguagem realmente digital. Isso foi se dando, né? E aí a gente trabalha hoje com assessorias de imprensa, né? Assessoria de imprensa, com tráfego pago, com tráfego orgânico em várias mídias, Instagram, Facebook, o nosso site, o WhatsApp. E também a gente tenta fazer esse movimento meio que diário, né? Das nossas próprias documentações como uma mobilização também. O próprio documentário, ele não é em si
só um documentário, né? Ele também fala sobre nós, ele também está ali num campo de divulgação, ele também está revelando os nossos processos de pesquisa, ele também está democratizando isso. E a gente sempre trabalhou, e isso é louco, né, de falar, porque ainda no grupo também é muito complicado, o campo dos ingressos gratuitos, que a gente faz essa política há muito tempo, desde que a gente pegou o nosso primeiro edital público, que a gente não achava que seria pagar um pedágio, a gente já colocou lá o custo do negócio. A gente pode ganhar mais, mas a gente sempre colocava ali o custo, a gente ganhava isso e fazia os ingressos também serem gratuitos. Mas grande parte do grupo cultural fala que é importante ter um valor que seja simbólico, um valor para que tenha essa valorização do produto cultural. E isso, hoje a gente fala, pô, vamos, não vamos, não sei o quê. E aí a gente fez algumas experimentações que são médias disso, que é o pague quanto achar justo. Que aí a gente consegue entrar para receber e também deixar a possibilidade das pessoas assistirem se não tiverem grana. Porque é muito importante, ainda que eu considere, daí eu vou falar pessoalmente minha, eu considero muito importante a valorização mesmo. Eu acho muito importante que cobrem ingressos, mas faça no seu grupo. Se são, sei lá, centenas que são grupos e que sentem isso muito importante, que coloquem em prática dentro do seu coletivo. Num aspecto político, eu acredito que ainda assim deva existir questões que são relacionadas à democratização e precisam ser gratuitas. Então, isso eu bato como gestão de grupo, que é uma política que a gente sempre fez, e que para a gente não sair dela, a gente pode colocar preço, pague quanto achar justo, assim, mantém essas duas possibilidades, e que também ajuda no campo de divulgação. Importante a valorização, importante também ter o acesso gratuito. Então são políticas de divulgação que a gente tem, e que agora a gente vai se mantendo como marca, como boné, como outros elementos que também fazem parte dessa divulgação, livro. Então, tem várias frentes aí e é muito importante. Ela é extremamente importante, você saber como você faz a divulgação para o público e institucionalmente, né? Porque, querendo ou não, você tem que ter uma comunicação diretamente com a instituição. Como que é o seu portfólio, o que você vai colocar, qual é como que você chega, como é que você conversa, como é que são essas relações, como que você vai criar esse network. Isso é muito importante aqui na cidade de São Paulo, né? Essa circulação, os eventos que você vai ter que ter, quem vai, quem não vai, não sei o quê, para estar presente. Porque, querendo ou não, nós éramos isso. A maioria fora de São Paulo, nunca fomos bem relacionados, porque a elite paulistana está dentro também do circuito das artes, não era ninguém na fila do pão, a gente era essa molecada aí que era de entrão, que arrumava ingresso por alguém, que faltou, entregou convite e se fazia presente e ia lá conversar, falar com a pessoa, falar sobre o seu projeto, no corpo a corpo também é muito importante. E talvez seja um dos mais determinantes hoje em dia, né? Porque campo de divulgação de internet, beleza, você pega um profissional, vai fazer um tráfego pago, vai chegar lá com as mensurações e tal, você vai convidar o seu público, mas até aí, isso é basicamente o que a ferramenta dá. Precisa de algo a mais, e esse algo a mais que é importante se discutir, que diz muito sobre o grupo. E no campo da comunicação, isso faz parte do nosso tesão também, de estar diante de pessoas que estão realmente traçando outras perspectivas, que buscam partilhas, né? E é o que a gente mais gosta de fazer. Então eu fico também muito agradecido pelo interesse de vocês. Afinal de contas, é só assim que a gente consegue partilhar as nossas experiências e a manutenção do teatro, da arte e da amizade, dos encontros que fazem dessa cidade o que a gente pode dizer, o bom dela, né? Então também agradeço. Agradeço também ao Senac, que muitas vezes veio para cá. É importante para a gente também estabelecer essas relações institucionais como fortalecimento também.